Olá, tudo bom? Estamos aqui nesse canal que acabou de começar. Hoje é o segundo vídeo aqui desse canal falando, sobre os feitos, sobre o novo governo Luiz Inácio Lula da Silva, que começou agora, Esse vídeo aqui não tem edição, tá? Então ele já vai ser colocado diretamente. Geralmente a gente vai tentar reduzir o máximo de tempo aqui para que todos possam ver todo o conteúdo do vídeo. Geralmente de 5, no máximo 10 minutos, tá? Hoje que é o segundo dia de trabalho do presidente eleito Lula, Hoje, terça-feira, 3 de janeiro de 2023, às 14 horas e 13 minutos, ok? Vamos lá, meu nome que nem está aqui em cima, Jorge Luiz, tá? E a gente vai ler aqui algumas reportagens, algumas páginas de notícias sobre o primeiro dia de governo aí do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, quais foram os feitos, ok? Então vamos lá. Quem gostar do nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber aí todas as notificações, ok? Vamos lá. Saiba quais foram os atos assinados por Lula, no seu primeiro dia de governo. O presidente da República editou uma série de medidas, logo após, assumir aí o cargo, tá? Na mesma cerimônia que se deu posse a ministro, vários ministros aí. Na verdade, eu acho que estavam ali todos eles, A lista inclui recriação do Fundo Amazônia e o novo Bolsa Família, Bolsa Família, porque tinha um outro nome, nesse governo que terminou, de Bolsonaro, tá? E agora volta a se chamar Bolsa Família, que nem foi nos dois mandatos anteriores aí de Lula, ok? Aqui tem um vídeo, tá? Mas eu vou ler aqui mais sobre as medidas, o que ele já trabalhou, o que ele já fez, Era até a campanha ali, até promessa de campanha, e agora ele já entra, já o novo governo aí já assinando aqui decretos, e pastas, justamente para colocar o Brasil aí a um nível de crescimento, Porque teve um rombo, a gente não pode negar isso nos 4 anos anteriores aí do mandato de Bolsonaro, tá? Então aqui algumas medidas aí para desafogar esse afundamento que estava se envolvendo aí o Brasil, tá? Para a gente pegar aí uma linha de crescimento aí nesse ano de 2023, tá? Que tem total de 4 anos aí sobre o mandato de Lula, tá? Vamos lá. A primeira coisa, a medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios via novas pastas, tá? Então, foi a primeira medida ali assinada por ele. Segundo aqui, medida provisória para recriar o Bolsa Família no valor de R$ 600, tá? Porque o governo passado, do Bolsonaro, ele tinha prometido, promessa também de campanha dele, que seria R$ 600, mas na verdade ele tinha aprovado já R$ 405, praticamente R$ 400 para iniciar esse ano pagando, Ou seja, ele prometeu que era 600, mas na verdade ele já tinha assinado decreto que ia liberar apenas R$ 405, tá? Para o Bolsa Família, ok? Então, o Lula, além de aprovar a PEC para favorecer os brasileiros para ganhar R$ 600 a partir da continuidade, que até dezembro agora, do ano passado, de 2022, era R$ 600. Para dar continuidade aos R$ 600, pelo menos agora um ano garantido esse valor, tá? Assinou também a medida provisória que prorroga a desonorização dos combustíveis por 60 dias. Ou seja, o governo Bolsonaro, na época, ano passado, ele tinha praticamente tirado ali os impostos, sobre o combustível, justamente para o combustível não subir e ele ganhar mais adeptos aí, Para ele praticamente ganhar mais votos favoráveis ao seu mandato de continuidade aí nesse ano de 2023, tá?
foram várias coisas que Bolsonaro fez justamente para tentar se manter ali como presidente da República, né? Mas aí, agora, a gente iria pagar a conta, né? A partir desse dia 1º de janeiro, iria voltar aquelas taxas, né? Os impostos todinho sobre os combustíveis, né? E derivados, tá? Mas aí o Lula conseguiu prorrogar aí por mais 60 dias, ok? Então, janeiro, fevereiro, sem mexer aí no valor dos combustíveis, tá? Ou seja, tirando ali os impostos, dando continuidade, né? Aqueles impostos federais e estaduais, justamente que elevam ali muito o valor da gasolina, o derivado deles, tá? 5 aqui, decreto que restabelece medidas de combate ao desmatamento da Amazônia, né? Todo mundo sabe que isso daqui é muito bom para o Brasil, né? Inclusive a Alemanha, né? O presidente da Alemanha falou que vai liberar lá, eu tenho que pegar o valor certinho, mas a média de 200 milhões de reais, justamente para ajudar, para colaborar na preservação da Amazônia, tá? E outros fundos aí serão liberados a partir de então, né? Isso não foi feito no governo Bolsonaro, porque, né, ele não estava acabando com o desmatamento, né? Ele não estava fazendo nada a favor, né, colaborando aí para o crescimento, né, da Amazônia e contra o desmatamento, mas enfim, tá? Então agora o Lula ele vem com esse feito, né? Ele assina esse decreto aqui que é justamente aí para combater esse desmatamento aí que está tendo na Amazônia, tá? Isso é bom para a gente, tá? Ou seja, a gente ganha para proteger a nossa própria Amazônia. Então, isso faz bem o Brasil 2 vezes, né? Em primeiro lugar, que está protegendo a nossa Amazônia, né? A árvore é vida, é oxigênio, e a gente ainda ganha colaboração, dinheiro para que isso ocorra, né? Ou seja, a gente não gasta dinheiro aqui do Brasil justamente para fazer isso, né? Vem dinheiro aí de colaboradores externos, né? De países de fora, né? Justamente que tem também interesse em cuidar da floresta amazônica, porque a floresta é o pulmão do Brasil, né? Então, ali que gera oxigênio, né? Aí para todo o planeta, né? Então, colabora, né, entre outras áreas aí também que tenha. Mas, enfim, então o Brasil colabora bastante por causa da Amazônia, que é imensa, né? Decreto, 7º aqui, né? Decreto que revogando a norma do governo Jair Bolsonaro, que, segundo a gestão, iniciativa do garimpo legal na Amazônia. Ou seja, tinha um decreto tornando o garimpo legal, né? Coisa que afeta a natureza, destrói, eles jogam mercúrio dentro do rio, onde o índio, né, moradores ribeirinhos, né, pescam e precisam ali do peixe para a própria sobrevivência, aqueles peixes tudo contaminado, você ingere aquilo ali, até mesmo, não só para os índios, né, porque aqueles peixes lá são pescados, né, e vendidos aí para todo o Brasil, né? Quem sabe você que está me vendo agora também já comeu um peixe desse, geralmente contaminado aí por mercúrio, né, e outros químicos, né, outros que existe ali para fazer a mineração do ouro, né? Quem sabe aí de repente você também não é vítima disso, ok? 8º aqui, ó. Decreto, segundo o governo, extingue a segregação e garante a inclusão de pessoas com deficiência, tá? Então, isso daqui ó, também já foi assinado, tá? 9 aqui, ó, decreto que remove impedimentos de estabelecimentos estabelecidos na gestão anterior para a participação social na definição de políticas públicas, tá? Então, isso daqui também foi assinado. 10º aqui, ó, despacho determinado que a controladoria, língua às vezes enrola, palavra que a gente nunca falou,
Geral da União, a CGU, avalia em 30 dias decisões sobre o sigilo, né? Aquele famoso sigilo aí de 100 anos, tá? Então, vai ser aqui revogado aqui, já está sobre análise aí da CGU, e eles têm 30 dias aí para apresentar esse relatório, tá? Isso daqui, para mim, é uma das coisas mais importantes, porque aqui vai se revelar muita coisa que o governo Bolsonaro queria esconder, né? E agora vai ser revelado, né? Por que um presidente quer um sigilo de 100 anos, né? 100 anos, né? Ele não vai estar vivo, né? Nem eu, nem você que está me vendo aqui agora, enfim. Então, ele quer praticamente o sigilo aqui eterno, né? Porque ele estiver morto, não tem, né, como responder, nem como ser preso, nem nada. Enfim, então aqui é um sigilo que não fazia sentido, tá? E foi uma promessa de campanha aqui do Lula, tá? Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente. Então, ele revogou isso daqui, tá? Ele está determinando que a CGU analise, quebre esse sigilo e analise tudo que é sigiloso ali, tá? Enfim, então isso daqui para mim é uma das coisas mais importantes feitas aqui no atual governo, né? Sem contar que ele já estava trabalhando desde que foi eleito, né? Há 2 meses atrás, ok? 11º aqui, número 11, né? Proposta para retirar o Correios, né, e outras empresas brasileiras de comunicação, Petrobras, dos estudos de programas de Nacional de Desestatização. Ou seja, né, várias empresas, um total de 8 empresas que estavam já em andamento para serem privatizadas, né? Então, aqui ele está retirando essas empresas. Inclusive, ele falou em depoimento que não haverá mais nenhuma privatização de empresas brasileiras serem vendidas aí para outras empresas, né? Então, isso daqui eu acho também muito importante, tá? Porque senão daqui a pouco a gente vai privatizar tudo e não vai existir mais estatal, né? Então, são criações, né? São empresas do Brasil, né, que merecem ter ali, que ainda se tornem, que ainda consiga ser estatal, né, que é do Estado, né, do Estado, do Brasil, enfim, tá? Número 12 aqui, ó, despacho determinando que o Ministério do Meio Ambiente proponha em 45 dias nova regulamentação para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, ok? Esse daqui também, aqui só tem 12, mas parece que foram um total de 18, tá? Porque aí depois desse post aqui teve mais, enfim, tá? Então, aqui já estão alguns feitos aí do primeiro dia de trabalho aí do nosso presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, ok? Aqui eu tenho alguns outros destaques também que eu venho trazer, tá? Às vezes eu gaguejo um pouquinho na hora de ler aqui, porque é o meu primeiro vídeo, eu estou um pouco nervoso, mas enfim, vamos lá, né? Porque aqui é uma notícia, né? Indagando, né? Por que as ações da Petrobras afundaram no primeiro dia de governo Lula, tá? É porque ele falou que, tipo assim, ele não está muito aí para o mercado, né? Porque tudo que fala, o mercado cai, né? Falou qualquer coisa que vai mudar o ministério, cai. Tudo é motivo para cair, né? Então, se está caindo, alguém lá embaixo está esperando para comprar. Então, uma hora um dia cai, outro dia sobe, e assim mesmo, tá? Mas eu concordo com ele, né, nesse aspecto. Eu acho que se você ficar se limitando a tomar atitudes com medo do mercado, por exemplo, de ações e outros mercados virem ou descerem, então você acaba ficando ali meio que preso, né, a esse mercado que, às vezes, de repente, não traz nenhum tipo de crescimento para o Brasil, né? Ele só favorece ali algumas pessoas, né, que têm ali ações, né, que têm alguns investimentos,
mas isso também já faz parte, né? Mesmo que ele não fale nada, a oscilação da bolsa, né? De ações já vão subir, já vão descer normalmente, tá? Mas se caiu aqui, daqui a pouco vai subir, porque tem muita gente que espera cair para comprar, né? Às vezes caiu aqui, ó, papéis estatais fecha segunda-feira com queda de 6%, tá? Com sinais de mais intervencionalismos, né? Ou seja, é porque estava para acontecer uma intervenção, né? Que os apoiadores de Bolsonaro tinham essa pretensão, tinham essa intenção, tanto é que estavam acampados aí lá em Brasília, em frente a quartéis, né? Então, como tinha esse clima, então foi por isso também que as ações, né? O mercado aí caiu bastante, ok? Posso ficar virando aqui, senão sai ali o... enfim, tá? Outra notícia aqui que eu trago para vocês é o primeiro dia do mercado sobre o governo Lula e gestão de Haddad, tá? No primeiro dia, o pregão sobre o terceiro mandato, né, de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República, o mercado absorve os novos, tá? Recado de petistas em seus discursos nesse domingo, tá? Dia 1º, no caso, né? Foi domingo agora, tá? Lula, né, voltou a criticar na Câmara de Deputados o teto de gasto, tá? Então, isso realmente foi uma crítica, né? Eu concordo também, né? Falando assim, pessoalmente, né? A minha opinião, eu concordo que esse teto ele foi rompido, parece que 6 vezes pelo governo Bolsonaro. Então, o teto só existe para ser furado, né? Porque às vezes você precisa ali liberar mais dinheiro para você justamente fazer o Brasil crescer e você tem um impedimento ali pelo teto de gasto, tá? Isso daqui não existia antes, tá? E desde que foi decretado, todo presidente geralmente fura ali o teto, tá? Ele precisa de dinheiro para fazer a economia fluir, girar, ok? Então, voltando aqui, ó, criticar na Câmara de Deputados o teto de gasto. Regras fiscais, tal, né? Chamada de estupidez, né? Pelo petista. Mas afirmou que a sua gestão não será pautada pela responsabilidade e pelo realismo. E pelo realismo, né? Orçamentário. Ele sempre teve responsabilidade fiscal, né? O presidente Lula, inclusive nos outros 2 mandatos, né? Todo mundo fala isso, né? Isso foi confirmado também por ele. Ele sempre teve essa responsabilidade fiscal, que não é agora que ele não vai ter, tá? Lula ainda afirmou que já geriu o país baseados nos ditames da responsabilidade, no dito, né, da responsabilidade fiscal, e ele cumpriu, tá? Com as cotas publicadas, o que, segundo ele, fará mais uma vez, né? Então, ele está relatando aqui que ele vai ter responsabilidade fiscal, né? Que nem ele sempre teve nos outros mandatos dele, tá? Nos 2 outros mandatos que ele teve anteriormente, tá? Na manhã da segunda-feira, dia 2, né? Logo no dia seguinte, tá? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa da cerimônia de posse no chefe de finanças do Brasil, tá? O evento conta com a presença de deputados, expoentes do PT, além de novos ministros, né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Aloysio Mercadante, participam também também representantes do setor financeiro, como presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e da Federação Brasileira de Bancos, Prebaban, ok? Então aqui, ó, já bastante coisa que ele já começou a fazer aí no primeiro dia de mandato dele, né? Então, são 37 ministérios no total. Eu sou a favor desse tanto de ministério
ministério, porque enquanto mais ministério tem, realmente mais se gasta, mais também era necessário para o crescimento do Brasil, né? Porque você com mais ministério, você divide ali o trabalho, né? Você não fica a cargo de tudo que nem queria fazer o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele queria estar ciente de tudo e quem mandava era ele, né? Não se movia uma agulha sem que se falasse com ele antes de tomar praticamente todas as decisões, né? Agora Lula tem 37 ministérios, tem ministros competentes, né? E todo mundo vai relatar a ele o que está fazendo justamente só para ter uma concordância dele, né? E tudo que for favorável ao crescimento do Brasil, sem estourar o teto de gasto, ele vai assinar e vai aprovar, ok? A diferença de Lula para Bolsonaro no primeiro dia de governo. Lula cumpriu na segunda agenda com 17 delegações, tá? Ou seja, né, o governo Bolsonaro não teve isso, tá? Estrangeiras que recebeu chefes de estados, tá? O presidente Lula iniciou o início do governo com extensa agenda de autoridades estrangeiras. No primeiro dia de mandato, ele marcou conversa com 17 delegações. Ele ficou do início do dia até o final do dia de ontem, trabalhando, negociando, conversando, dando atenção a quem veio fazer parte da posse dele no dia de domingo, ok? Então, representantes aí de toda parte do mundo, né, vieram aqui ver a posse, né, participar aí da posse de Lula, ok? 17 delegações, tá? Que vieram a Brasília para prestigiar a posse. Há 4 anos, Jair Bolsonaro teve apenas 4 reuniões com representantes do exterior. Em 4 anos, o Bolsonaro só teve 4. E o Lula, no primeiro dia, ele já teve 17 no primeiro dia de mandato, né? Fora o que ele vai ter daqui por diante, né? O ex-presidente se encontrou com o secretário estadual, isso está falando de Bolsonaro, né? Dos Estados Unidos, Mike Pompeo, tá? O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, o primeiro-ministro da Turquia, Viktor, né, Orbán, tá? O vice-presidente da Assembleia Popular da China, equivalente ao parlamento do país asiático. Tá? Então, está falando aqui, fazendo as comparações e demonstrando a diferença. Né? A agenda do Lula também conta com 8 chefes de estados da América Latina, tá? Enquanto Bolsonaro não fez nenhuma reunião bilateral com países vizinhos. Tá? O presidente português é a única autoridade que marcou presença no primeiro governo de 2019 e 2023, governo de Bolsonaro, tá? O petista, no entanto, não se encontrou com nenhum representante dos Estados Unidos, a maior economia do mundo, tá? Então, no entanto, não encontrou com nenhum representante. Não encontrou por enquanto, tá? Mas ele vai encontrar. A maior economia do mundo. A China, que tem o segundo maior PIB do globo, né? Globalmente falando, tá? Enviou o vice-presidente da República, enquanto Bolsonaro recebeu o vice-presidente do Congresso. Isso daqui é bem bacana, né? Então, o Lula teve o vice-presidente da República da China, enquanto o Bolsonaro só recebeu o vice-presidente do Congresso ainda, tá? Então, muito mais prestígio teve aqui o Lula, né? Uma das principais bandeiras de Jair Bolsonaro foi a mudança dramática de nas relações exteriores. O primeiro chanceler, Ernesto Araújo, era um combatente ferrenho contra globalismo, tá? O defensor das ideias
Olavo de Carvalho na chamada guerra cultural no primeiro dia de governo de Bolsonaro. Araújo também se encontrou com representantes da Angola, Polônia, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Singapura, Japão e Canadá. Ok? Pessoal, então, só um comentário aqui, tá? Sobre os primeiros feitos aí do governo Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Todo dia a gente vai tentar trazer aqui um vídeo falando sobre isso, tá? Se tiver algum debate aqui sobre alguma coisa que ele fez que a gente não aprova, também a gente vai debater aqui, tá? Então, esse daqui é um canal voltado sobre os feitos do presidente em exercício, eleito, tá? Daqui a 4 anos, provavelmente o governo vai mudar e a gente vai dar continuidade aqui no nosso canal falando sobre os feitos do próximo governo e assim por diante, tá? As diferenças, né? Os feitos, né? O que é notícia, o que foi impactante, o que a gente aprova e o que não aprova, enfim, tudo relatado aqui no nosso canal, tá? Então já deixa o like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações e amanhã mais vídeo aí para vocês, ok? Muito obrigado, fui!